E vamos falar da Série B, vamos nessa! Com a Gol, você vai deixando o seu like e se inscreva aí no nosso canal pra gente falar da segunda divisão do futebol brasileiro em 2025, 17ª rodada rolando, reta final aí do primeiro turno. Depois dessa rodada vão faltar só mais duas pra gente chegar exatamente na metade do Brasileirão. Eu sou o Luiz Felipe e por aqui a gente vai acompanhar tudo que rolou nessa rodada tão importante para o futebol brasileiro, para o Brasileirão da Série B. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá. Rodada iniciada na quinta-feira, Operário e CRB empataram por 1-1, dois times que estão em péssima fase. Verdade seja dita, o Operário tem uma vitória só nos últimos 8 jogos, o CRB vinha de 4 derrotas seguidas, agora consegue esse ponto aí. No Mangueirão, também na quinta, Remo e Novo Horizontino empataram por 1-1, dois times da parte de cima da tabela, o Remo aí 3 empates seguidos, o Novo Horizontino consegue se manter com boa folga dentro do G4, Novo Horizontino que bateu na trave de subir em 2023, bateu na trave em 2024, sempre em quinto lugar e agora tá dentro do G4, espera o acesso. No Antônio Ascioli na sexta-feira deu Criciúma 1-0 para cima do Atlético Goianiense. Criciúma só tem uma derrota nos últimos 8 jogos. É um dos times que vai crescendo, saindo lá de baixo para começar a pensar em acesso, assim como o Atlético que venceu a Ferroviária por 2-1, Atlético 5 vitórias nos últimos 6 jogos, outro time que tá começando a olhar pro lado, pra parte de cima, né, da tabela. Nesse sábado tivemos a disputa da liderança, melhor pro Goiás, que venceu o Cuiabá por 3-1 e tomou a ponta do campeonato do Coritiba, que tomou uma amassada do Paysandu, 5-2, Paysandu 6 jogos sem derrota, e nesse período são 4 vitórias e 2 empates. Foram 2 gols aí do centroavante Diogo Oliveira, o Maurício Garcês também fez 2 vezes e teve ainda um gol do Marlon, Paysandu, que começou perdendo o jogo, né? O Josué abriu o placar pro Coxa, o Papão foi buscar a virada, ampliou o placar, o Curitiba até chegou num 3-2, depois o Paysandu meteu mais 2 gols, aliás 2 gols que foram muito importantes, porque graças a esses gols finais que decretaram a goleada, o Paysandu conseguiu sair da zona do rebaixamento. O Paysandu sai do grupo dos 4 piores exatamente pelo número de gols pró, né? O Paysandu conseguiu, ou melhor, pelo saldo de gols, né? Ele conseguiu abrir uma vantagem em relação à Ferroviária, que agora entra no Z4 pela primeira vez nessa temporada. Então, uma vitória para não esquecer. Inesquecível o desempenho e esses 3 pontos que o Paysandu consegue nesse jogo contra o Curitiba no Couto Pereira. Lembrando que o Curitiba não perdia um jogo há 2 meses e meio. Baita resultado do Papão do Lobo. Avaí e Vila Nova empataram por 1-1 na ressacada, dois times que estão sempre próximos do G4, mas não conseguem embalar para assumir uma vaga entre os melhores do campeonato. E no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda aplicou uma virada espetacular para cima do Atlético Paranaense, perdia por 2-0, o Zapelli e o Kardec fizeram no primeiro tempo e o Volta Redonda foi buscar uma virada espetacular com o gol do Ítalo Carvalho já na reta final do jogo, aos 35, 36 do segundo tempo. Que vitória, o Volta Redonda, que nunca tinha feito mais de um gol em nenhum jogo nessa temporada, fez logo 3 para cima do Furacão. A rodada vai ser encerrada, 17ª, no Carlos Amit, tem Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo tenta sair da zona de rebaixamento para devolver o Paysandu lá para baixo. E no Estádio Independência, 6h30, fechando a rodada, tem América e Chapecoense. Chapecoense tem uma chance de ouro de entrar no G4 pela primeira vez na temporada. Se conseguir ganhar do América em Minas Gerais, em BH, vai entrar no grupo dos 4 melhores, entra no G4, ultrapassando meio mundo para chegar em quarto e tirando o Remo, desalojando o Remo do grupo das 4 melhores. Bora para a classificação, então, da Série B do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada praticamente encerrada, faltando apenas 2 jogos. O Goiás, que foi líder por 8 rodadas seguidas, perdeu por 2 semanas essa ponta pro Curitiba, agora recupera de novo. Venceu em casa o Cuiabá por 3-1 e assistiu de camarote a derrota, a goleada sofrida pelo Curitiba jogando em casa. E o grande detalhe, né, da vitória do Paysandu para cima do Curitiba é que em 16 rodadas o Curitiba havia sofrido 6 gols. E o Paysandu, em um jogo só, em pleno Couto Pereira, meteu 5 no Curitiba, que segue com a melhor defesa do campeonato, né? A vantagem do Curitiba era tão grande nessa disputa das melhores defesas que ele continua tendo a melhor defesa do campeonato. É o vice-líder com 33 pontos, vai muito bem, né? O Curitiba ficou 2 meses e meio praticamente sem derrotas, não perdia desde o início de maio. E segue muito confortável dentro do G4, são 8 pontos de vantagem para o quinto. O terceiro lugar, o Novo Horizontino, está com 31 pontos, está longe da liderança, mas também distante, tem boa vantagem para o quinto colocado, 6 pontos de frente. Quarto colocado, aí vem uma disputa danada por essa última vaga aí no G4, e a gente chegou a reportar na rodada anterior que os times de
quarto lugar até 12º não tinham vencido na rodada. Isso está se repetindo agora. A gente vê que o Remo só empatou, o Cuiabá perdeu, Avaí e Vila Nova empataram, a Chape ainda não jogou, o Atlético perdeu, o Criciúma começa a furar essa bolha, tá em 10º agora, mas abaixo dele o CRB só empatou e o Atlético Goianiense perdeu. Então esses times ali que estão próximos do G4 tem muita dificuldade de cravar os 3 pontos e de embalar para abrir realmente uma vantagem entre os 4 primeiros, né? O quarto é o Remo, por enquanto, com 26. Quinto lugar o Cuiabá, 25. Foi derrotado pelo Goiás nesse sábado. Sexto lugar o Avaí, 25 pontos. Só empatou com o Vila Nova. O Avaí é o time que mais empata no campeonato. São 7 empates. Sétimo lugar está o Vila Nova, 24 pontos. Vem aí numa sequência até interessante aí de 4 jogos sem perder. Chegou a passar por uma crise, né, de 5 derrotas seguidas, demitiu o técnico, com o Luizinho Lopes tentou voltar pro prumo, 4 jogos sem derrota. Oitavo lugar a Chapecoense, 23 pontos. No domingo joga com o América Mineiro e tem uma chance de ouro de entrar no G4. Se vencer, entra lá, vai chegar aos 26 pontos com 2 vitórias a mais do que o Remo, que realmente empata muito. O Remo também tem 7 empates, assim como o Avaí. Nono lugar o Atlético Paranaense, 23 pontos, tomou uma virada espetacular aí do Volta Redonda. Tava entrando no G4 depois de tantas rodadas, né? O Atlético Furacão fez parte lá no início do G4, lá na 5ª rodada, e agora, tantas rodadas depois, poderia ter voltado, desperdiçou essa chance, tomou a virada, segue em 9º lugar no meio da tabela. E esses tropeços desses times aí que estão na parte de cima do 4º lugar ali até o 9º, 10º, permite que alguns times vão furando essa bolha, times que estavam lá atrás. É o caso do Criciúma, que chegou a 23 pontos. O Criciúma só tem uma derrota nos últimos 8 jogos. Nesse período são 5 vitórias e 2 empates. Vai crescendo e avançando bastante no campeonato o time do Eduardo Batista. Olho no Criciúma, que vem muito bem, numa sequência interessante. 11º o CRB tem 22, 12º o Atlético Goianiense 22 e outro destaque aí em 13º, o Atlético, tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos. O pessoal lá de cima vai marcando bobeira e alguns times vão entrando nessa batalha, nessa disputa pelo acesso. Caso do Criciúma que a gente falou e também caso do Atlético, que vem numa sequência incrível. Aliás, Criciúma, Atlético e Paysandu são os melhores times do campeonato nesse recorte aí das últimas 6 rodadas, junto lá com Goiás e Curitiba, claro. 14º lugar o América Mineiro tem 20 pontos, 15º Operário 19, 16º lugar fora da zona do rebaixamento, pela primeira vez no campeonato, o Paysandu 18 pontos depois de um 5-2 em 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Marcou 14 pontos nos últimos 18 disputados. Bem demais o Lobo, bem demais o Papão, crescendo na hora boa nessa reta final de primeiro turno pra, claro, quem sabe, a gente falou de Criciúma e Atlético furando a bolha pra pensar em acesso, por que não o Paysandu? Vem num período interessante aí de bom aproveitamento de pontos. Zona de rebaixamento, Ferroviária. Pela primeira vez na zona do rebaixamento, depois de 4 derrotas seguidas, 18 pontos com saldo -4, e aí a gente repara que aquele 5º gol foi fundamental do Paysandu. Se o Paysandu vence por 4-2, ele estaria na zona do rebaixamento. Com o 5º gol, ele saiu de lá empurrando a Ferroviária. 18º Botafogo, 18 pontos. 19º Volta Redonda, apesar da vitória, segue na vice-lanterna, 18 pontos, com saldo -6. Lanterna, o Amazonas, tem 14, ficou para trás. Principais artilheiros da Série B, Pedro Rocha do Remo, ele tem 8 gols, é o principal goleador. Carlão, da Ferroviária, é o vice-artilheiro, ele tem 6 gols. Junto dele, o Neto Costa, do Atlético, também 6. 5 gols para Natan Fogaça, do Novo Horizontino. Também 5 gols, Daniel Amorim, centroavante do Operário. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, também está na lista. E logo na sequência, o Marcelinho, do Atlético Goianiense. Anselmo Ramon, o experiente atacante do Goiás. Josué, do Coritiba, tem 5 gols, e para fechar a lista, o Allan Kardec, do Atlético Paranaense, também tem 5 gols. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, reta final da 17ª rodada. Faltam 2 para o fim do primeiro turno. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, porque a gente vai acompanhar a Série B até o fim, até novembro, até a 38ª rodada, para a gente saber os 4 times que sobem. Grande abraço!